de Touro, vamos para a sua leitura, então, para este mês de abril. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. E eu vou estar deixando na descrição do vídeo o meu contato para leituras particulares e também para os meus serviços terapêuticos, tá? Também vou deixar a chave Pix para quem deseja contribuir com o canal. E vamos lá, então, vamos ver o que a espiritualidade tem pra vocês. É uma leitura intuitiva e eu não tô tirando por áreas, tá? Eu tô deixando que a espiritualidade traga a mensagem que vocês precisam receber. A balança entre dar e receber precisa estar equilibrada. Vasculhe a sua mente. Organize-a. Livre-se do lixo psíquico que gira ao seu redor constantemente. Muitas vezes você o capta e acha que é oriundo da sua própria mente. Separe o que é seu do que é dos outros, dos demais. E assim estará mais próximo do seu caminho. Mais uma. É preciso confiar na vida e nas pessoas. Erros do passado pertencem ao passado. A balança entre dar e receber precisa estar equilibrada. Em primeiro lugar, aqui, você deve saber, dentro da sua realidade, o que é que você vem ofertando para as suas relações, para o seu trabalho, para a sua vida. E dentro do que você oferta, muitas vezes, para si mesmo, eu sinto muito de falar aqui de você, é aquilo que a vida te entrega. Será que você não está se oferecendo muito pouco, signo de Touro? Será que você não está se cobrando demais e se oferecendo muito pouco na vida? Se permitindo muito pouco viver as coisas que você gostaria de viver? Por quê? Porque eu linkando aqui com as outras cartas sabe, vasculhe a sua mente. Esses dias eu estava assim muito irritada. E eu vi a imagem. A gente tem mediunidade, né? E de alguma forma nós somos avisados. Eu vi a imagem de uma pessoa. Uma pessoa que estava com raiva de mim. Então, eu resolvi deixar com aquela pessoa todos os seus sentimentos, pensamentos, proibindo-a de me influenciar ou de interferir na minha energia, nos meus pensamentos, na minha vida. E eu estava, então, determinando que todos os sentimentos daquela pessoa ficassem com ela, porque são dela e não são meus. Não porque eu desejo mal, mas simplesmente são delas, não são meus. E imediatamente eu senti uma energia mais positiva, até mesmo uma alegria, parece que saiu um peso de cima de mim. E esse peso não era meu, era de outra pessoa, tá? Então isso é algo que você pode estar fazendo quando você se sente pesado, pesada. É uma forma de proteção, tá? E ali também eu fiz algo que eu puxei de volta, agora puxo de volta toda a minha energia sugada por essa pessoa, toda a energia que essa pessoa me retirou, volta para mim imediatamente, purificada, transformada, com a chama violeta, retornando para mim toda a energia que é minha, e que retiraram em qualquer tempo, espaço, lugar ou por qualquer pessoa. Eu proíbo agora que puxem a minha energia, eu proíbo agora que retirem aquilo que é meu. E aí, nossa, me senti super bem, me senti muito bem com isso, tá? Porque às vezes as pessoas pensam demais em você e acabam puxando a tua energia. E se você é sensitiva, você acaba sentindo esse tipo de coisa. Então isso muitas vezes é um lixo que estão emanando com pensamentos, é um lixo alheio. E esse lixo alheio você deve deixar com quem é de direito. E não porque não intencione o mal. Porque essa pessoa tá fazendo isso, nossa. Às vezes a gente nem sabe quem é. A gente tem que ter certeza, tá? Certeza realmente de que é aquela pessoa que está produzindo aquele efeito. E aí você pode falar, no geral, dessa pessoa,
a pessoa que está me intencionando isso agora, se você sentir e devolver ao remetente toda a energia, toda a densidade que estão emanando contra você, você manda de volta para a pessoa, para o remetente, você não precisa falar um nome, tá? Até porque muitas vezes pode ser mais de uma pessoa. Então aqui eu senti de dar essa dica para você. Talvez seja necessário você repetir alguns dias aí até que você se livre e se liberte dessa energia, tá bom? Você capta, ó, você capta e acha que é seu. Você acha que essa irritação é sua. Muitas vezes não é. Muitas vezes nós pegamos a irritação de outras pessoas. E aí você também pode ter esses sentimentos negativos em relação a essa pessoa, porque tem tristeza, mágoa do passado. Aqui está dizendo, é preciso confiar na vida e nas pessoas. Quanto mais você pensar na pessoa que te magoou e que retirou o teu poder, quanto mais você pensar nessa pessoa, mais disso você atrairá. Então, às vezes, nós lidamos com pessoas que nós gostaríamos de pensar, nossa, eu gostaria que isso não fosse verdade. Eu gostaria que essa pessoa não manifestasse o que eu estou vendo e sentindo dela. Por quê? Porque é decepcionante para nós, né? Nós vemos a pessoa assim, por exemplo, um espiritualista ali que fala bastante de Deus e tal, e daí daqui um pouco você descobre que essa pessoa está querendo te bloquear de alguma forma. Isso é decepcionante, isso é uma grande decepção. E muitas vezes nós podemos acabar deixando um caminho nosso de lado, uma religião, um lugar que nós frequentamos por causa daquela pessoa. Então o que a gente precisa fazer? Nos centrarmos em nós mesmos e no aprendizado, naquilo que eu quero aprender, no lugar que eu estou indo, obter aquilo que eu pretendo obter, de uma forma que, mesmo que eu esteja num lugar com mais pessoas, é o meu desenvolvimento espiritual. Eu tô dando só um exemplo, tá? Então, é isso, tá? Eu sinto que você, não é por causa de um fulano, teve o ciclano, que fez algo pra você, que você vai deixar de confiar em todo mundo, tá? Essas pessoas que você não pôde confiar são essas pessoas que não merecem mais o seu crédito. E aí você tem que também aprender a ter mais esperteza, realmente, para saber em quem você pode confiar. Não abrir sobre a sua vida para todo mundo, para qualquer pessoa. Mas isso é algo que você tem como aprendizado do passado. E agora, digamos, eu quero desenvolver um trabalho. Esses dias até eu falei sobre isso. Eu quero desenvolver um trabalho, eu quero desenvolver um projeto, eu quero fazer. E aí eu preciso de um grupo. Algumas coisas eu posso fazer sozinha, outras vezes eu vou precisar da pessoa que vai cuidar do marketing, da pessoa que vai cuidar de determinadas partes deste projeto que eu não sei fazer. E aí eu vou precisar fazer o quê? Confiar em alguém, confiar nessa pessoa. Isso significa confiar cegamente? Não, porque você já tem os erros do passado. Então, se você tiver que fazer um contrato, você vai fazer um contrato. Se você tiver que pegar referências dessa pessoa em alguns lugares, verificar se a pessoa tem processos, você vai verificar, certo? Mas eu sinto que você precisa se integrar. E esse lixo todo emanado contra você é o caso de você, diariamente, eu estou sentindo de você fazer esse exercício que nós fizemos aqui, signo de touro, para que, infelizmente, a gente vive num lugar, num mundo, onde tem muitas interferências. E essas interferências podem vir, inclusive, de aparelhos eletrônicos. Nós temos, por exemplo, na radiestesia, o escape, que é um gráfico radiestésico muito utilizado, muito importante, que auxilia para eliminar essas interferências negativas de ondas eletromagnéticas vindo de aparelhos eletrônicos, de celular, de TV e também, às vezes, até de magia de pessoas, tá? Então, é um exemplo de ferramentas que nós podemos ter e aprender coisas que nos ajude a viver nesse mundo, porque às vezes alguém tem uma concorrência com você, fica emanando coisas negativas ali, aquela pessoa não sabe
Que na verdade ela tá puxando aquilo pra ela, né? Mas fica mandando aquelas coisas negativas pra você. Você se dá conta disso, poxa, é sério isso, né? Mas o que eu posso fazer pra me defender disso? Então, uma das coisas é a radiestesia, tá? Pra quem não é, eu não tenho assim uma casa espiritual, a radiestesia é um excelente método que ele é científico, comprovado cientificamente. E existem muitos cursos por aí, né? Você aprende a trabalhar com o seu pêndulo, você aprende quais são os gráficos e para que eles servem, e vai aprender a criar os seus testemunhos para você utilizar ali nos gráficos radiestésicos. Inclusive, eu presto esse tipo de atendimento caso você necessite, tá? Então, vamos começar aqui com o tarô de Waite. Vamos ver o que a espiritualidade tem para você, signo de Touro. O imperador. Você está numa frequência de muita prosperidade com a carta do imperador, com o domínio da sua vida. Mas ainda assim existem muitas preocupações aqui, com o 9 de espadas. Mostra que você está preocupado com várias questões aí da sua vida, com o andamento da sua vida em geral. Mas você está no seu pleno poder. E o seu êxito, ele está chegando para você, tá? Aqui, nós temos, a maioria são arcanos maiores, tá? Só 2 cartas aqui que não. Você é algo que é destinado a você. É como se você estivesse sendo levado para uma direção de prosperidade na sua vida. Você está sendo levado por uma carruagem, eu sinto guiado pela espiritualidade. Aqui, nessa carruagem, esse rapaz que guia aqui, ele está sendo puxado, certo? E eu vejo que vem muito de um equilíbrio seu que você encontrou entre a sua luz e a sua sombra. Por que eu tô falando isso? Porque é como se a sua força para andar em frente, para prosseguir, estava um pouco prejudicada, porque você não acessava a sua sombra, você só acessava a sua sombra para curar, para buscar aí uma transmutação, buscar transformar sentimentos em relação a pessoas e tal. Só que neste mundo onde nós vivemos, né, a dualidade, ela é necessária. Se eu for muito luz, e lembra que a gente estava falando do início ali, na leitura, aquelas outras cartas ali, até me falava de a balança entre dar e receber, e é esse meu lado mais impositivo, que não é luz e gratidão, que me fala para eu dizer não para alguém, para que eu dê limites e diga daqui você não passa. E você começou aí a trazer esse equilíbrio para sua vida, e é isso que te dá força para prosseguir. Porque nessa caminhada, essas preocupações, vamos ver um pouco melhor do que se trata. Nessa caminhada, existe a necessidade de deixar coisas, pessoas para trás. E para que você alcance esse objetivo, você vai ter que ser feroz. Feroz, você vai ter que avançar como o imperador, como aquele que domina tudo, tá? Mesmo preocupado, mesmo preocupada, você vai avançar. E aí você está sendo direcionado aqui com 4 de ouros a uma prosperidade, a um ganho material muito importante, tá? Eu vou confirmar isso aqui, mas o que eu sinto é um ganho material, com 4 de ouros e a carta do diabo, um ganho material grande, tá? Mas porque você avança, e você avança
com essa esfinge negra e com a esfinge clara ali, com essa força ali equilibrada, tá? Vamos ver então, eu vou clarificar agora. Eu vou pegar o tarô dos guardiões aqui para poder... Vamos ver aqui do que estamos falando, né? A clarificação dessas cartas aqui. Isso tem sido muito desde as leituras ali do carnaval. Está se repetindo bastante essa mensagem de você assumir o seu lado selvagem, de você assumir ali uma parte que não é tão bonitinha, que é aquela que vai lá e se defende, que é aquela que diz não, que é aquela que é livre, que assume os seus desejos, que assume quem é, tá? Isso vai te dar o quê? Força. Isso vai desagradar pessoas, vai, mas dá força a você. Porque não, e agora não é mais um lado, uma parte sua negada. É uma parte sua que você aceita, que você entende que você é o que é. E tá tudo bem. Um imperador, um dono de um portal aí, dona de um portal cognitivo, onde você... Existe até uma névoa, assim, é como se você estivesse ali com o pleno poder de criar algo. Que esse 9 de espadas. Ah, vou tirar mais uma aqui, deixa eu entender. Pomba gira. Ah, é um portal para o renascimento. Tá? Então, o imperador, ele vai ser bonzinho? Não. Se alguém tentar invadir o espaço dele, ele vai agir. Ele vai fazer o que tiver que fazer, tudo o que for necessário para proteger o seu território. E é por isso que ele é o imperador, né? Ele é todos os reis, né? Ele é aquele que tem o domínio, o pleno domínio de tudo. Então, é um renascimento para você assumir esse lado, sabe? É um portal aqui, é como se você estivesse nascendo de novo. É como se você estivesse nascendo para a sua verdadeira versão, para o seu pleno poder. E aqui eu não estou falando de um imperador que, digamos que tenha emoções exacerbadas e foge do controle. Não, aqui eu estou falando de alguém que está no pleno poder, de todos os elementos da natureza, tá? E é alguém que daí ganha um poder até mesmo divino. Um divino de transformar toda e qualquer situação, de fazer uma nova criação na sua vida. Agora eu sou assim. Eu descobri quem eu sou. E eu descobri que eu tenho esse domínio, que eu tenho esse poder. E eu vou exercer esse poder. Sem medo, sem culpa. Ok, vamos lá ver. 9 de espadas. A fraternidade. Tá, você tem muita preocupação, mas você tem aí uma fraternidade mesmo. Severidade, você está sendo muito severa com você, exigindo-se que tenha resultados, que tenha tudo aquilo que você entende que alguém que tem prosperidade deve ter. E você ainda não tem isso, necessariamente você está se encaminhando para isso. Então você vai estar sendo severo. E o que apareceu no início da leitura ali, signo de touro? É sobre a balança do dar e receber. Sobre você cuidar também de tratar de entregar a você mesmo o tratamento que você merece receber para que você tenha toda essa abundância. Existe um certo descuido aqui, tá? Existe uma severidade com você se julgando muito. Por que você não alcançou ainda o resultado que você deveria alcançar? Porque você é o imperador, então você quer um reino. Só que esse reino você está... você é o imperador de você mesmo, e esse reino você está sendo direcionado para ele, direcionada, tá? Mas essa severidade, esse auto-julgamento, te traz mais energia de preocupação e traz ali um bloqueio, traz ali preocupações que, na verdade, você está como tinha que estar. Existe uma fraternidade aqui. E é para você ser mais fraterno com você mesmo, tá? De você, então, se acolher, se abraçar, se amar. Quando você sentir que você está sendo muito severo com você, e aí você não dorme direito e tal, então você senta ali na sua cama, tem um momento ali de meditação, respira fundo ali 10 vezes, se acalma e pensa, e determina.
eu decido deixar de ser severo comigo mesma, aceitar a realidade atual e com compaixão, com amor para comigo, e eu me entrego um abraço. E aí você se abraça, você se toca, você toca no seu rosto, você sente o seu corpo, você sente o seu cabelo, você diz como eu sou grato por eu sou, ser quem eu sou, como eu sou grata pelas minhas mãos, pelos meus braços, pelo meu pescoço, pela minha cabeça, pela minha boca, pelos meus olhos, pelo meu cérebro, por ter uma mente, um cérebro para pensar, para aprender a desenvolver as minhas estratégias. Gratidão por todo o meu corpo, vai passando gratidão por todo o meu corpo, porque você muda essa energia e aí você se entrega e energeticamente aí você atrai aquele tratamento mais amoroso ou as coisas que você gostaria de receber de alguém, tá? Então, compaixão com você aí, porque tá vindo aí sim ao seu encontro o carro, os sentidos. Então, os sentidos, dê atenção aos seus sentidos nesse direcionamento. Dê atenção ao que você sente, ao que a orientação que você recebe. Quando a orientação você não é capaz, sabe, esses lobos, essas vozes, isso que a gente falou no início da leitura, quando for assim, ou é você mesmo, ou são pessoas ou obsessores tentando estimular você a desistir de algo. E que triste ser alguém, um obsessor, né? Mesmo que vivo, para fazer alguém desistir de algo. A gente sempre tem que lembrar que se hoje você está numa posição, amanhã você pode estar em outra. E é muito triste isso, mas o que você tem que fazer? As suas proteções, e você precisa entender dentro dos seus sentidos aí o que é seu, o que não é, e quando você sente que é um estímulo para você produzir mais, para você ter uma ideia, para você colocar em prática o seu projeto, o seu trabalho, aí é o que você tem que dar atenção. E aí isso pode te ajudar sim, e muito, tá? Na tua caminhada, no teu direcionamento para você chegar ao seu objetivo, a prosperidade que você quer alcançar. O que mais? 4 de ouros, portal ou 2 cartas de portal. Então, você está se direcionando já para esse portal aqui, signo de touro. Isso já, você já está criando isso, você pode começar a criar isso no seu mental, tendo as ideias ali, meditando para entender qual é o próximo passo, entendendo, ouvindo sua espiritualidade, os seus mentores espirituais, ouvindo a si mesmo, seu eu superior, a Deus, enfim, ao que você se conecta, porque você acessa esse portal. Esse portal já está aberto, tá? É o que eu tô sentindo de falar aqui pra você. Você só precisa chegar até lá. E falta muito pouco, é como se faltassem poucos metros pra você. O diabo, diga para mim, o que é o diabo? A satisfação. Então, aqui a gente tá falando que é uma satisfação material, tá? Carta do diabo aqui clarificado pela satisfação. Então, é uma satisfação material muito grande que você vai ter. Olha, acho que foi peixes. Teve alguma coisa em Áries também nesse sentido. O pessoal vai começar a se realizar. Quem está fazendo o seu trabalho de casa? Quem está se protegendo? Deixando de lado as preocupações, não dando a devida atenção para isso, não dando atenção para isso, dando a devida atenção para a sua vida, para os seus projetos, para os seus objetivos, e também trabalhando na sua defesa, na sua energia, está se direcionando para isso aqui. Esse é o grupo de touro que eu estou percebendo, tá? E o trabalho de casa se abraça aí, se dê amor. Ai, porque ninguém, nossa, eu tenho uma mãe narcisista, um pai narcisista, eu tenho um ex-relacionamento tóxico, eu tenho um relacionamento tóxico, ninguém que está próximo de mim é capaz de me oferecer amor. Ofereça você mesmo, você mesma, tá? Essa energia começa já a ser vista não só no seu campo, mas começa a refletir no seu semblante, naquilo que você começa a atrair. Ai, vamos ver, eu tô sentindo aqui agora, é o de Osho, vamos lá. Então, o que é que como nós podemos contribuir com o signo de touro em mais alguma questão
para ajudá-lo a chegar no seu objetivo. Qual é a outra contribuição que a espiritualidade pode oferecer aqui? Ultimamente não tenho sentido de tirar passado, presente aqui, eu sinto que é uma leitura atemporal, né? Mais direcionado para o presente e para o futuro próximo, tá bom? Pode fazer sentido para você, em 3 meses, mas pode ser, olha, tem leituras para mim que eu tive, eu lembrei dela depois de um ano, tá? Então, é atemporal. E aí também, para você chegar nessa prosperidade aqui, você precisa se movimentar, certo? Então, você não vai esperar que a leitura de tarô faça isso para você. Porque vai chegar, vai chegar. Mas você tem que fazer a sua parte. Aqui está falando de você fazer a sua parte, tá? Vamos lá. Consciência. Então, você vem trabalhando na sua consciência ou você estará nessa energia de desenvolver a sua consciência para uma consciência mais próspera, tá? Mais abundante, entendendo quem é você, o seu poder. A xícara de chá. A xícara de chá me fala sobre pessoas que vão ver tudo isso. E que vão se arrepender. Olha só. A gente estava falando de pessoas que estavam ali atuando na sua energia, certo? Interferindo nos teus pensamentos, nas tuas ações. E aí eu fui direcionada, né, a essas pessoas, que essas pessoas vão ter um arrependimento muito grande. É essa energia que tá aqui. E a xícara de chá é que eles vão, até mesmo você vai assistir pessoas aí caindo do cavalo, tá? Pessoas que tentaram, você vai se apavorar com o que vai acontecer com essas pessoas, tá bom? Então não deseja nada, já tá aqui. Então assim, e você vai ser muito grato, devoto aí à sua espiritualidade, por estar vendo, não porque está vendo o outro cair ou se arrepender, mas porque você vai ser grata pela proteção que você está recebendo, tá? Nossa, tem gente que vai ter um arrependimento aqui, tá? E é para você se desprender dessas pessoas. Você vai fazer as suas proteções, as suas orações, suas práticas espirituais, suas magias, tá? Para se proteger. Mas você deve se desprender dos acontecimentos, isso já tá desde o início que a gente tá falando disso, né? Se desprender dos acontecimentos passados e também das pessoas que te fizeram algum mal aí, tentaram atrapalhar a tua vida de alguma forma, tentaram te estimular sentimentos negativos, sentimentos de menos-valia, sentimentos de que não é capaz, blá, 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 aquela coisa toda assim que a gente vê que, nossa, é um mundo, nós vivemos num mundo onde, olha, gente, a gente tem que saber se cuidar, a gente tem que aprender a se proteger. As pessoas se utilizam assim da magia de forma indiscriminada, porque talvez até hoje não tenham recebido nenhuma justiça em relação a isso, mas saiba que eu vejo que aqui a intenção da espiritualidade tem sido muito de falar, fala de como você faz tal coisa, como você se protegeu em relação a tal situação, porque é cada vez mais necessário nós estarmos nos protegendo, né? E aí a nossa proteção não deve ser se fechar num palácio, numa redoma e não deixar ninguém chegar perto, porque nós precisamos viver, né? Uma mensagem dos arcanjos pra gente terminar aqui a sua leitura, então, signo de Touro. Pra gente concluir essa mensagem pra você. Arcanjo Sandalphon. Gentileza, seja muito gentil consigo mesmo neste momento. Cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. Se a sua mãe tá te tratando mal, o que você tá fazendo indo na sua mãe? Se a sua amizade lá fala mal de você, você sabe disso, o que você tá fazendo indo lá? É carência? É hora de trabalhar isso, tá? Cerque-se de pessoas que sejam gentis com você. E o resto é o resto, tá? A gente tá falando desde o início isso aqui.
que é uma questão energética que te ajude a chegar numa prosperidade. É você se tratar do jeito que você entende que é próspero, do jeito que você entende. Eu não tô falando de você pegar todo o seu dinheiro e ir na loja e gastar em tudo, né, pra você. Mas se você pode se dar um presente, para de negar isso a você e se dê um presente. Se você quer ter um momento só pra você, quer viajar pra um lugar próximo aí pra se distrair, pega e vai. Ah, mas eu tenho filhos, eles vão ficar bem ali com a sua mãe, com a sua família, com alguém. Não se preocupe, quando você voltar, eles vão estar bem. Arcanjo Metatron, limpeza de chakra. Chame-me para limpar e abrir seus chakras usando formas geométricas sagradas. Então, você pode usar, a gente está falando de radiestesia desde o início aqui. Existe ali o cubo de Metatron, que é um gráfico radiestésico. Você pode também fazer a meditação com o arcanjo Metatron, pedindo para que ele venha até você e te ajude a limpar os seus chakras, te direcione para uma limpeza energética, tá? Para você se libertar dessas pessoas aí. Arcanjo Gabriel, liderança. É hora de você assumir o seu poder e posição de liderança e guiar os outros com amor. Olha aqui, Imperador. Liderança, tá? É o momento de você. Ah, mas será que as pessoas vão gostar? Ah, mas não pensa nisso. Isso aí, muitas vezes são as objeções colocadas ali na sua mente de forma proposital para você não assumir o seu poder. Tá bom, signo de Touro? Eu vou encerrar por aqui, então. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, que tenha sido útil para você. E até mais. Curta aí, compartilhe o canal, por favor, porque eu estou aqui num processo de crescimento e precisando da sua ajuda para isso, tá bom? Até mais.